R$ 2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$ 2 utilizando a chave eufacomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 6. A realidade bíblica do cuidado com o corpo. A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora. Eu sou o pastor Alexandre Coelho e comentarista da revista de jovens deste trimestre. E nesta lição vamos abordar a realidade bíblica do cuidado do corpo. Nesta lição vamos ver que Deus que nos criou, Ele deseja que tenhamos cuidado com o nosso bem-estar físico, emocional e mental, que o nosso corpo tenha saúde, que nós possamos cuidar do corpo que Deus nos deu, porque o corpo é o templo, a habitação do Senhor. O texto principal diz: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Observe que o chamado tribunal de Cristo, ele vai ser desenvolvido com base nas obras que foram feitas quando as pessoas tinham um corpo físico, ou seja, quando ainda tinham uma vida física, quando ainda não tinham morrido e passado para a eternidade. Por isso é importante que a gente perceba a grandiosidade da doutrina também do corpo humano, a obra da criação de Deus, para que nós tenhamos esse nível de capacidade de compreender que o corpo tem importância diante de Deus. O resumo da lição diz que é preciso cuidar do corpo, pois ele é a morada do Espírito Santo em nós. Portanto, nós nascemos, fomos presenteados com a vida por Deus, mas nós precisamos cuidar de uma forma muito especial daquilo que Deus nos tem dado. Quais são os objetivos dessa lição? Sempre que você for estudar uma lição de escola dominical, tente observar onde aquela lição deseja chegar com seus alunos. Qual é o objetivo que aquela lição tem? E aqui nessa lição nós destacamos pelo menos 3 objetivos. Primeiro é saber que Deus nos criou seres sexuais. Ou seja, Deus nos criou e nos dotou de sexo e de sexualidade. Segundo aspecto, conscientizar do perigo do mau uso do corpo e da sexualidade. E, por fim, qual é o propósito da sexualidade humana? Esses 3 pontos devem ser observados ao longo da sua aula para que você consiga ter aí uma aula de excelência falando com os seus alunos. A introdução da nossa lição fala o que é a fé cristã inspirada nas Escrituras, fala acerca da sexualidade humana, o que Deus preparou para que não abusássemos do nosso corpo e não fôssemos dominados pelo pecado. É o que nós veremos nesta lição. Então, professor, professora, comece a sua lição desafiando seus alunos a pensarem nesse aspecto, ou seja, o que a Bíblia fala sobre a sexualidade humana, o que Deus preparou para que não abusássemos do nosso corpo e, acima de tudo, de que forma é possível no nosso corpo não ser dominado pelo pecado. Então, são pontos muito importantes para que você possa trazer para o seu aluno no decorrer da sua aula. O primeiro tópico da nossa lição diz que Deus nos criou seres sexuais. A criação divina, que é o primeiro subtópico da nossa lição, vai dizer o seguinte: o cristianismo ensina pela palavra de Deus que o Eterno criou o homem e a mulher, 2 pessoas distintas física, psicológica e sexualmente, criadas para viver em harmonia e respeito mútuo. Quando vemos o projeto de Deus na Bíblia Sagrada, nós vamos entender que quando Deus criou o homem e a mulher,
os criou para que vivessem em harmonia. Isso faz uma diferença? Faz, porque não é a vontade de Deus que um casal viva brigando. Não é a vontade de Deus em que um homem agrida a sua esposa ou que uma esposa atente contra a vida do seu marido. Por isso nós devemos levar esses aspectos em consideração. Nós fomos criados por Deus. Nós não somos fruto de uma evolução sem causa, como se determinadas partículas de alguns elementos se juntassem para posteriormente gerar a vida. Nós entendemos que Deus nos criou e nos criou seres desde a gravidez, da mulher, no período da gestação. Nós já somos criados e formados por Deus para nascer depois, homem ou mulher. Então esse aspecto precisa ser levado, trazido ao longo da sua aula. O segundo subtópico dessa lição fala que a criação é divina. Note que a decisão divina de fazer somente 2 sexos foi suficiente para que a raça humana pudesse obedecer ao mandamento divino de dominar e povoar a terra e de se realizarem e se reproduzirem por meio do ato sexual. Observe esses 2 detalhes aqui, porque quando Deus criou o homem e a mulher, Ele criou homem e mulher sem qualquer outro tipo de arranjo físico que viesse a transformar radicalmente aquilo que inicialmente foi o projeto de Deus. Ou seja, Deus criou homem e mulher. E esse aspecto deve ser muito enfatizado, porque em nossos dias temos visto que algumas pessoas procuram dizer que é possível que uma pessoa tenha nascido num corpo e se sinta em outro, quando na verdade isso vai ferir frontalmente a perspectiva divina da sua glória na criação, porque foram criados o homem ou a mulher e ambos convivem em harmonia para que toda a família possa ser abençoada. Esses são detalhes aí que a gente precisa ver. Então, a criação divina, ela não somente existiu, e especificamente a questão do corpo humano. Homem e mulher devem respeitar um ao outro, fortalecer um ao outro, se darem um para o outro e, acima de tudo, se realizarem sexualmente, se reproduzirem por meio do ato sexual. Isso aí é algo que a palavra de Deus deixa muito claro, que nós precisamos estar atentos com esse detalhe. Aí vai uma pergunta que também é um dos nossos subtópicos, O ato sexual foi o pecado? Há quem acredite com muita sinceridade que o homem e mulher foram expulsos do Jardim do Éden por terem se relacionado sexualmente. Acontece que quando lemos a narrativa de Gênesis 1, 2 e 3, que mostra a criação do mundo, a criação do homem e da mulher e a infeliz queda pela qual eles passaram, em nenhum momento a Bíblia atribui à prática do ato sexual o motivo de Deus os ter expulsado do paraíso. Na verdade, nós devemos levar em conta que foi a desobediência do casal e não o ato sexual que fez com que eles fossem expulsos da presença do Senhor e recebessem como punição a morte física e, se ficassem distantes de Deus, também a morte espiritual e eterna. De forma distorcida, como eu falei, há quem diga que o pecado inicial que fez o homem e a mulher serem expulsos do jardim ou do paraíso foi o sexo. Só que, como eu disse, a palavra de Deus é bem clara, mostrando que Satanás não tentou o casal nessa área específica, e sim que despertou a curiosidade deles para um fruto que Deus disse que eles não deveriam nem sequer comer ou pensar em comê-lo. Esse é um ponto que você precisa levar em conta na sua classe, respondendo esse tipo de pergunta, porque há quem realmente acredite que o ato sexual foi o motivo pelo qual o casal foi expulso, quando na verdade foi a desobediência a Deus no tocante ao mandamento da árvore do bem e do mal. Portanto, nós precisamos levar esse aspecto em consideração. É claro que, por força do pecado, a sexualidade humana acabou sendo distorcida, passando por processos que acabariam fazendo com que o corpo humano fosse denegrido, desconsiderado e tantas outras coisas que poderiam acontecer. Mas a sexualidade humana foi distorcida e isso não significa que devamos seguir os padrões estabelecidos pelo mundo para a vida sexual.
pois a palavra de Deus nos orienta quanto à pureza necessária sobre o corpo para aqueles que servem a Jesus. Quando falamos nesse aspecto da pureza do corpo para aqueles que vivem, para agradar a Deus, nós precisamos levar em consideração que Deus, Ele nos criou homem e mulher, Ele não atribuiu à relação sexual o pecado que os expulsou do paraíso, mas precisamos lembrar que, por força do pecado tendo sido cometido, o homem acabou distorcendo também as suas relações em relação a Deus, ao corpo e ao cônjuge com quem ele é casado. Então nós precisamos fazer esta distinção junto ali os nossos alunos. O ato sexual não foi o pecado que expulsou Adão e Eva do Éden, e sim a desobediência a Deus no tocante a não comerem do fruto da árvore do bem e do mal. Outro perigo do mau uso da sexualidade no corpo é a prostituição. A prostituição tem um poder muito grande de afastar as pessoas de Deus. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Hebreus 13:4 é um desses versículos muito importantes. Bem-aventurado entre todos seja o leito sem mácula. Porém, aqueles que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, se uma pessoa faz mau uso do seu corpo na esfera sexual, ela vai ser duramente julgada por Deus. A palavra de Deus nos faz sérias advertências contra a prostituição. Tal prática era comum entre os povos que não serviam a Deus, como com o tempo, passou também a ser praticada entre os hebreus. Essa é uma definição muito triste, porque o povo de Deus que foi escolhido por Ele para ser a luz ali no mundo, eles acabaram se sujeitando às regras desse mundo e dando mais confiança aos pecados e desconhecendo e desprezando as orientações do próprio Deus. Quando os hebreus saíram do Egito e passaram por Moabe, o rei de Moabe contratou Balaão para lançar sortes, ou na verdade, maldições contra o povo de Deus. Balaão fez o possível para que as suas maldições chegassem ao povo de Israel, mas Deus não deixou. E o que o profeta foi fazer, aquele homem que ouvia Deus falando com ele? Ele se mudou de um lugar para outro e sempre que ele se mudava, Deus ali fazia o mesmo discurso. Ele percebeu que não conseguiria um julgamento de Deus para o seu povo, espraguejando ou amaldiçoando o povo. Então o que ele fez? Ele ensinou o rei de Moabe a mandar para os limites do acampamento judeu diversas mulheres que estavam dispostas a oferecer seus corpos para que os homens se usufruíssem dele e ao mesmo tempo houvesse ali um pecado tanto da mulher quanto para o homem. Então, quando essas mulheres se aproximaram ali do entorno do acampamento, elas convidaram os homens hebreus a participarem de um sacrifício e o preço deveria ser a atividade sexual com algumas daquelas mulheres. E o que aconteceu? Deus reprova duramente o povo por essa perspectiva. Afinal de contas, Deus os criou para que eles fossem santos e não se envolvessem com a prostituição. Pelo fato de os homens hebreus terem se deixado levar pelo convite dessas mulheres, Deus os julgou matando milhares deles. Isso foi uma vergonha para a nação de Israel. Nos tempos do Novo Testamento, a prostituição também era conhecida, tanto que nas obras da carne e o fruto do Espírito, a prostituição é considerada como sendo uma obra da carne. E Paulo adverte aos coríntios, crentes de uma igreja que precisou de diversas reprimendas. Quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver muitos conselhos práticos do apóstolo Paulo para a vida cristã. E Paulo condena a prostituição, deixando claro que aquele que se junta com uma prostituta faz um só corpo com ela. E aí, Deus faria um corpo só com uma prostituta? Jesus se materializaria e se tornaria um corpo só com uma prostituta? Claro que não. Da mesma forma, os homens da igreja em Corinto deviam preservar a sua atividade sexual para o casamento e não se valer de prostitutas
que andavam nas ruas ou tinham lá os seus lugares para se prostituírem, eles não deveriam se aproveitar desse tipo de situação, porque isso ofende a glória de Deus, isso ofende a santidade de Deus, isso ofende a igreja como um todo. Por isso, devemos falar nesse aspecto. Mas Alexandre, os coríntios viviam numa cultura muito erotizada, eu sei. Entretanto, eles precisavam entender que o antigo comportamento sexual que valia ao que eles estavam praticando até a salvação das suas almas, quando eles tinham aceitado Jesus, a partir dessa salvação concretizada, aqueles homens deveriam seguir a santidade do corpo, ou seja, eles deveriam parar de cometer coisas que desagradam a Deus e deveriam honrar a Deus no seu próprio corpo. Outro ponto que nós devemos levar em consideração quando falamos sobre o cuidado do corpo não é só a prostituição que se refere à atividade sexual imoral ou ilícita, mas também em relação ao aborto. E o que é o aborto? O aborto é a interrupção da gravidez que traz a morte da criança no ventre da mãe. Esse tipo de morte é conhecido desde os tempos antigos e Jó menciona em seus dias que havia o aborto oculto, onde as crianças que estavam no ventre jamais veriam a luz. Ou seja, há essa menção à morte de uma criança ou de várias crianças no Antigo Testamento, para aqueles que acham que o aborto é uma prática mais moderna. Há pessoas que, curiosamente, lutam pelo direito dos animais, colocam seus nomes em listas. Eu apoio o direito dos animais, mas muitas dessas pessoas também colocam seu nome numa lista para apoiar a possibilidade de uma mãe matar o seu filho ainda no ventre, o seu filho que ainda não nasceu. É naturalmente uma distorção muito grande de valores, de princípios que sempre nortearam a vida cristã, sempre nortearam a forma como nós vivenciamos e vivemos em todos os momentos. Então, o aborto ele faz com que a mãe se torne uma criminosa porque ela mata o filho no ventre ali, no seu ventre, invadindo o seu corpo, às vezes para mutilar a criança, às vezes para sugar a criança. São sempre métodos terríveis e Deus observa essas coisas na sua sociedade. Como eu falei, não estou reclamando de uma pessoa ter a possibilidade de desejar ter animais e não querer ter filhos, mas isso também é nocivo porque Deus nos criou para também, através do sexo, procriar e ter filhos. E o aborto vai contra essa perspectiva divina. E caso uma das suas alunas tenha praticado o aborto, ore com ela, porque só em Deus há graça para restaurar uma mulher depois que ela mata o próprio filho, depois que ela ceifa o próprio filho que ainda não nasceu. Outras formas distorcidas também de sexualidade é a questão de que todo homem, toda pessoa nasce homem ou mulher, e a própria biologia comprova essa ação divina e exclui a possibilidade de uma pessoa nascer no corpo errado. Por mais que ideologias recentes tentem impor pensamentos que digam que é possível nascer de um jeito e se sentir de outro, tal pensamento vai contra a biologia e contra a palavra de Deus. Em nossos dias temos visto algumas ideologias de cunho sexual apoiando pessoas que acreditam que nasceu dentro de um corpo errado e que, se possível, ela voltaria, conforme ali o seu entendimento, a uma vida diferenciada. Mas nós entendemos que isso não existe, isso é um erro. Deus criou o homem e criou a mulher para que eles pudessem um complementar o outro. Da mesma forma que haverá um destino para os salvos em Cristo, cujos corpos serão transformados e glorificados, os que não receberam Jesus e não foram salvos serão ressuscitados para a vergonha eterna. Ou seja, enquanto aqueles que amam a Deus, enquanto há aqueles que fazem o possível para viver de acordo com a palavra de Deus e andar nos seus caminhos, há aqueles que fazem o possível para explorar o seu próprio corpo e fazer as coisas que desagradam a Deus. Há um destino cruel para essas pessoas que praticam seus pecados contra o próprio corpo.
o destino eterno dos que rejeitaram Jesus. Mas existe isso, Alexandre? Há um destino reservado na eternidade para aqueles que rejeitaram Jesus? Sim, há. E é um dos destinos mais complexos e tristes que um ser humano pode pensar. Na ordem das duas ressurreições, a primeira será dos salvos em Cristo e os santos no Antigo Testamento, que pela fé esperaram a salvação em Deus. Mas para os ímpios ressuscitados não haverá uma ressurreição de um corpo glorificado, mas um corpo destinado a ficar no lago de fogo por todo o sempre. O que fazemos nesta vida, então, determinará o curso do nosso destino eterno. Por isso é importante que nós atentemos para esse detalhe, a importância da perspectiva do corpo humano em relação à pessoa de Deus. Por fim, concluindo, a sexualidade humana foi planejada por Deus, pois isso é uma bênção, mas também é um desafio, pois é preciso que cuidemos do nosso corpo de acordo com a vontade de Deus, nos abstendo da prostituição e de práticas que podem nos levar à perdição eterna. Após essa lição, converse com seus alunos e pergunte a eles da seguinte forma: vale a pena cuidar do nosso corpo? Até que ponto nós temos sido negligentes ou até mesmo relaxados com o cuidado com o corpo que Deus nos deu? Será que temos agido de forma correta no tocante à nossa sexualidade? Será que nós estamos abusando do nosso corpo na busca de prazeres momentâneos e depois vamos pagar um preço caro por isso? São perguntas que precisam ser feitas porque Deus condena determinadas práticas e nós precisamos estar atentos para que essas práticas não tenham prosseguimento dentro da igreja, não tenham prosseguimento entre os nossos alunos e que os nossos alunos saibam como responder às questões do mundo com a perspectiva bíblica, a certeza bíblica de que o corpo é a habitação do Espírito Santo e que ele não deve ser um instrumento de pecado e sim um instrumento de justiça. Que Deus possa abençoar grandemente a sua classe escola dominical, os seus alunos, o seu ministério como professor e a sua igreja. Deus abençoe os irmãos.